Eu quero contar para vocês aqui uma história, que é a história da minha vida. Nasci no ano de 1959, na fazenda Santa Maria, no município de Terra Roxa. Vivi até os 8 anos de idade no sítio. Tudo que eu sabia de comunicação eram as conversas com a minha mãe, com os meus irmãos e alguns amiguinhos que moravam por perto, quando havia vizinhos, que nem sempre acontecia também. Mudamos para a cidade quando eu tinha 8 anos de idade. A minha família sempre foi muito religiosa e nós começamos a frequentar a casa do catecismo naquela época. Eu fiz curso de catecismo mais ou menos uns 2 anos ou 2 anos e meio. Fiz a minha primeira comunhão, decorei o catecismo e peguei um amor pela religião que nem eu mesmo sabia explicar. A palavra Deus me fascinava. Meu pai tinha um livro de rezas que contava histórias de santos e mártires e coisas fabulosas, e eu me deixava encantar por aquelas coisas, e eu tive o desejo de ser padre. Então eu disse para minha mãe que eu queria ser padre. Eu tinha 10 anos de idade. Eu já rezava a missa toda sozinho no quarto, com o catecismo na mão. Religião era a coisa que mais poderia me aproximar do que se chamava Deus. Eu recebi a visita do padre Jacó quando eu tinha 11 anos de idade, no ano de 1971. E ele me disse que era uma boa vocação. Padre Jacó era o diretor do seminário dos padres estigmatinos de Ribeirão Preto. Ele perguntou: você quer ir para o seminário? Eu disse: quero sim, senhor. Ele disse: olha, você é muito criança para ir para o seminário. Você vai esperar mais 2 anos. Vai fazer a 5ª série, a 6ª série. Quando você passar para a 7ª série, eu venho te buscar. Eu queria muito ir. E se ele tivesse me levado naqueles dias, talvez hoje eu fosse um padre. Quando eu passei para a 6ª série, eu tive um problema com a matemática. Eu não estava conseguindo assimilar a matéria e a professora me chamou e disse: olha, está tudo errado. Você precisa estudar com alguém em casa. Com quem você pode estudar em casa? Eu não tinha amizade com ninguém. Era extremamente tímido, não falava com ninguém. Se falava eram palavras entrecortadas, com medo de tudo, de todos, que eu tinha demais. Enfim, ela disse para mim na casa dela que ela ia me dar aula de matemática. Eu acabei indo, mesmo levado por um colega, porque eu tinha muita vergonha dela, de tudo, de todos. E me aproximei muito dela naqueles dias em que eu fui estudar matemática na casa dela. Mas eu era uma criança tola, sentimental, não entendia de certas coisas da vida, era muito carente de atenção, de afeto, era muito solitário. Me apaixonei pela minha professora de matemática. Eu só tinha 12 anos de idade, era só uma criança. Mas não foi uma paixão mundana, foi um amor puro, verdadeiro, sem sensualidade, sem malícia, sem maldade. E eu terminei a 6ª série. E no começo de 1973, o padre Jacó foi me buscar. Eu fui para o seminário, conheci um mundo novo, totalmente diferente daquele que eu conhecia, mas alguma coisa lá não estava bem. Eu sentia falta da professora de matemática. E depois eu tive uns probleminhas com umas pessoas que estavam lá que eram muito encrenqueiras. Não cheguei a brigar, mas eu percebi que não ia dar certo. Eu pedi para o padre, o diretor, me deixar voltar, que eu voltaria quando eu terminasse a 8ª série. E assim, acabei voltando para casa. Não vou contar os detalhes dessa história que estão escritos no meu livro, Aquela Primavera de 1972. Se alguém se interessar, é só entrar no site Clube de Autores, digita Aquela Primavera de 1972, vocês conhecerão toda a história. O que aconteceu depois é o que realmente importa. Eu tinha 13 anos de idade quando eu voltei do seminário. Eu era muito religioso, apesar de tão novo, mas eu percebi logo que eu não poderia ser padre por causa da solidão. Quando eu voltei do seminário, o meu pai tratou de me encaminhar para a roça. Não que ele tivesse uma roça, ele era boia fria e ele me fez um boia fria também, tanto a mim quanto aos meus irmãos. E na minha família apenas eu tinha vontade de continuar estudando. O meu pai me disse: se você quiser continuar estudando, continua à noite, mas de dia você vai para a roça. Então, minha rotina mudou a partir daquela ocasião. Todos os dias às 5 horas da manhã eu me levantava e eu vestia a roupa de roça,
Pegava a minha mochila com uma marmita e um pedaço de pão, uma garrafinha de café ou de chá ou de suco, e ia lá para a esquina esperar o caminhão passar. Porque naquele tempo não tinha ônibus, era caminhão de turma. A gente subia em cima do caminhão, ia para a roça, fazia todo tipo de trabalho, apanhar laranja, carpir café, colher café, apanhar algodão, chocar amendoim, quebrar milho, fazia de tudo. Trabalhava o dia todo nesse sol que Deus está vendo aí. Voltava à tarde, sempre depois das 5. Chegava em casa à tarde, tomava um banho correndo e corria para a escola, muitas vezes sem janta, porque não dava tempo de jantar. A aula ia até 11 horas da noite. Era difícil, eu era novo, mas tinha dia que eu estava muito cansado mesmo. E toquei a vida assim por muito tempo, até que um professor me desanimou de estudar, quando ele me fez reprovar antes de terminar o 9º ano. Fez eu desistir em outubro, sendo que eu tinha chance de ser aprovado. E naquele tempo, quando a gente era reprovado numa matéria, reprovava em todas, perdia tudo, perdia o ano. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos e eu desisti de estudar porque estava cansado de trabalhar o dia todo e à noite para a escola com sacrifício e reprovar. Até quando? Depois eu não tinha perspectiva do que eu ia fazer da minha vida. Quando terminasse o 9º ano, que naquele tempo era a 8ª série, o que eu ia fazer da vida? Eu não sabia. Nem todo mundo podia fazer o ensino médio, que naquela época era técnico. E eu desisti. Eu detestava a roça, eu odiava a roça. Mas eu não tinha escolha, então eu tive que me conformar em trabalhar na roça. Trabalhei na roça há muito tempo, fiquei 13 anos na roça. Posso dizer que foram 13 anos de escravidão, porque eu não gostava daquele trabalho, eu nunca gostei. Mesmo porque eu não tinha traquejo para trabalhar na roça. E as pessoas que trabalhavam lá falavam para mim que eu era ruim de serviço. Eu entendo eles hoje. Naquele tempo eu me esforçava para melhorar, para ser bom como eles, mas eu não conseguia. E hoje eu entendo porque eu não nasci para aquilo. Deus não tinha me destinado para aquilo. Quando eu fiz 18 anos, então eu pensei em tirar a carta de motorista e trabalhar com caminhão. Pelo menos eu escaparia da roça. Mas ninguém me deu emprego. Rodei a cidade, fui pelas fazendas aqui na cidade, na região, tanto nesse município como em outros municípios, e eu sempre ouvi a mesma coisa: você precisa ter experiência. E eu pensava, como é que eu vou ter experiência se ninguém me dá emprego? Ou nunca vou ter experiência. Saber dirigir eu sabia, dirigir o caminhão de uma vez ou de outra ocasião, eu sabia dirigir. E eu tinha certeza que se alguém deixasse eu fazer um teste, eu me daria muito bem, porque modéstia à parte eu sou um excelente motorista. Mas ninguém me deu chance. Parece que eles não queriam realmente me dar chance. Então eu vivi aquela vida de fracasso, de derrota, fazendo um trabalho que eu não gostava, ganhando pouco, sendo humilhado pelas pessoas, inclusive pelos próprios colegas de trabalho muitas vezes, sem poder fazer nada. Quando você não tem nada para fazer, você tem que se conformar com a vida que você tem e ainda agradecer pelo que tem. Então eu fiquei na roça depois que eu tirei carta de motorista mais 7 anos. Quando eu fiz 23 anos, aconteceu uma coisa diferente. Eu tive um confronto com a minha vida religiosa. E eu passei a ler a Bíblia e conheci os mistérios da Bíblia que muita gente não conhece porque vive apenas de aparência ou porque se conforma com a religião e acha que a religião tem poder para salvar e continua naquela mesma vida, a vida toda até morrer. Mas eu queria uma mudança. É claro que eu não aceitava, eu tinha orgulho da minha religião, eu fui seminarista, eu fui congregado mariano, eu fui coroinha do padre. Eu tinha meu orgulho religioso. Eu não queria aceitar aquelas coisas que eu via na Bíblia, mas se estavam na Bíblia, eu aceitasse ou não, elas continuariam sendo verdades. Então eu resolvi enfrentar elas, mesmo enfrentando a mim. Fui meu pior inimigo, eu fui meu pior pesadelo. Quando eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, eu passava em frente à igreja matriz e meu coração doía de saber que eu não ia entrar nunca mais ali. Eu sabia que não ia mesmo. Bom, eu só estava no começo, eu estava trocando uma religião pela outra. A minha experiência me levaria um dia a deixar as religiões de lado e a viver um relacionamento pessoal com Deus, como eu faço hoje. Hoje eu não tenho religião, hoje eu tenho uma vida de comunhão com Deus. Eu me esforço para ser amigo daquele que é meu amigo de verdade.
Bom, depois que eu deixei o Senhor controlar minha vida, as coisas foram mudando radicalmente. Mais ou menos uns 3 anos depois, eu consegui meu primeiro emprego de motorista, numa empresa que asfaltou a estrada vicinal entre Virador e Terra Roxa. Foi o bastante para registrar minha carteira e foi um pré-requisito para que eu pudesse entrar numa das melhores firmas que eu já trabalhei na minha vida, a antiga Frutesp em Bebedouro. Quem conheceu sabe que foi uma firma excelente. Trabalhei quase 4 anos ali, caminhões seminovos e tratamento humano e salário muito bom. Tive uma vida muito boa naqueles 4 anos, financeiramente falando. Mas as mudanças que Deus fez na minha vida, elas estavam apenas começando. Porque naquela ocasião aconteceu o plano cruzado e a economia sofreu um impasse muito grande e o país entrou numa crise tremenda e eu acabei sendo demitido daquela empresa no início do ano de 91. Fiquei desempregado por algum tempo, tentei trabalhar no comércio, não deu certo, fui trabalhar numa usina transportando cana, também não estava bom, nada estava bom. O governo Collor acabou com o Brasil, destruiu o Brasil. No início de 92 foi um pouco pior porque eu tive 6 empregos e não parei nenhum. Meu Deus, quanta dificuldade! Você trabalha 1 mês para alguém, 2 meses para outro, 1 semana para outro, e 1 mês para outro, e 15 dias para outro. Meu último emprego foram 15 dias. Parece que tinha uma coisa me impedindo de prosperar, de progredir no emprego que eu arrumava, porque o último caminhão que eu trabalhei, em 92, ele fundiu o motor comigo, em plena viagem. E o dono parou o caminhão, falou, não vou arrumar ele, você está desempregado. Fiquei mesmo. Sem contar que em todos aqueles empregos que eu tive, nada de registro na carteira. Quando você tem filhos pequenos, alguém te oferece um emprego. Olha, o emprego está aqui, mas eu não registro. Você vai falar, não, você precisa trazer comida para casa, então você vai trabalhar. E agora você não consegue se aposentar. Mas isso não importa. O que importa é que no ano de 92, eu estava empreendendo uma jornada muito ousada. Alguns amigos, inclusive da igreja mesmo, me aconselharam a me candidatar para vereador. Bom, eu não sabia se tinha chance ou não, nem se saberia fazer isso, mas eu estava desempregado e não tinha nada para perder. Era uma oportunidade que eu tinha de arranjar um emprego e também de poder ajudar as pessoas. E com toda boa vontade, eu me filiei num partido, me candidatei e conversando com as pessoas, elas diziam que iriam me dar seu voto. Então, vendo a possibilidade de ser eleito, eu não queria chegar lá na Câmara dos Vereadores sem saber o que fazer. Procurei uma escola de supletivo, eu estava desempregado, não tinha nada para fazer. Iria me capacitar para o cargo de vereador e ao mesmo tempo aumentar minha chance de conseguir arranjar um emprego. E eu fui. Fui em Bebedouro, na Hernani Nobre, e encontrei pessoas maravilhosas lá. A Fátima, o Munhoz, a Eucilene, a Carminha, a Bia, um monte de gente que me ajudou muito, me orientaram, me ajudaram. Foi como se eles tivessem segurado a minha mão e me ajudado a caminhar. Deus pôs essas pessoas no meu caminho para elas me ajudarem. Eu tive que começar de novo na 5ª série, que é o 6º ano, mas era por módulos. Então eu consegui eliminar os 4 anos em 8 meses. Tinha dia que eu ficava o dia todo, fazia 10, 11, 12 provas, ficava sem almoçar, sem jantar, até 10 horas da noite, estudando, fazendo prova, porque eu tinha pressa de acabar para ver se eu conseguia arranjar emprego. Bom, quando eu consegui terminar, já estava chegando a época da campanha. Saí para a rua e fiz campanha, e pedi voto, fui no palanque, falei, e as pessoas prometeram que iriam votar em mim, mas foi uma grande decepção. Apenas 60 pessoas cumpriram a palavra. E as outras pessoas que prometeram, a palavra foi como fumaça no ar. Não importa. Deus tem seus caminhos. Quando as pessoas te desprezam, Deus te recolhe. Quando as pessoas viram as costas para você, Deus abre portas para você onde só tem parede. Bom, eu tinha 2 opções: ficar com raiva de todo mundo, virar a cara para todo mundo, ou continuar estudando e mostrar para eles que eu tinha capacidade para ser mais do que um vereador. E eu escolhi a segunda opção. Falei, vou continuar estudando.
eu vou continuar estudando, eu vou provar para eles que eu tenho capacidade. Então eu voltei para a escola, fiz a matrícula no ensino médio, que também era por módulos, e esse curso eu levei 2 anos para concluir. Nessa época eu consegui um emprego, ou melhor, meu irmão Dorival trabalhava numa empresa de ônibus e ele conseguiu uma vaga para mim nessa empresa, onde eu trabalhei 1 ano e meio. Trabalhava de dia, levava o material da escola para o trabalho, porque a gente tinha muita folga durante o dia, né? Ficava muito tempo parado. Chegava na usina, limpava o ônibus e ficava livre. Então eu usava o tempo livre para estudar, pegava meus cadernos, meus livros, fazia os exercícios e à noite eu ia para a escola fazer as provas. Eu já ia até com uniforme de motorista, porque quando eu chegasse 11h15 já era hora de pegar o meu ônibus e fazer o ponto e levar o pessoal para a usina. De onde eu voltava, chegava em casa 10:50, para levantar às 5 da manhã e começar tudo de novo. Também não foi fácil, nada vem de mão beijada. Deus te dá força para fazer as coisas, mas Ele não faz por você. Ele não te dá nada pronto, Ele te dá capacidade, Ele te dá força, Ele te dá sabedoria, Ele te dá disposição e coragem para você fazer o que você tem que fazer. Mas você tem que pagar o preço. Eu paguei o preço. Nos anos de desemprego, depois que eu saí da Frutesp, houve uma ocasião, no ano de 92, aconteceu isso. Eu pagava aluguel, eu tinha 3 filhos pequenos e nós ficamos sem recursos. E eu e a minha esposa, nós ficamos 3 dias sem comer nada. Acabou tudo. Nós arrumávamos as crianças de manhã, mandava eles para a escola para comer na escola, iam mais cedo para a escola e eles comiam e a gente ficava em casa tomando água da torneira. A nossa casa, sempre cheia de amigos no tempo da fartura, esvaziou-se. Os amigos sumiram. Não sei se eles tinham medo da gente pedir dinheiro emprestado ou o quê. Eu não ia fazer isso, eu nunca fiz isso, eu não pedi dinheiro emprestado nem para o meu pai. Uma vez meu pai passou na minha casa e perguntou se estava precisando de alguma coisa. Eu disse não preciso de nada. E a minha despensa estava vazia, não tinha 1 grão de arroz para fazer. Eu não ia explorar o meu pai, que já ganhava pouco, para resolver as minhas necessidades. Eu não ia pedir para estranho, muito menos ainda. Nunca fui atrás de parente nenhum, de amigo nenhum, para pedir nada para ninguém. Deus me deu dignidade para isso. Não é orgulho, né? É dignidade. Dignidade, porque as pessoas sabem que você está desempregado, não precisa esperar a pessoa vir até você e pedir. Se você sabe que a pessoa não tem, você pode ajudar, vai lá e ajuda. Seja humano. Mas se você não vai oferecer ajuda, não deve esperar que a pessoa venha até você. Isso não é orgulho, não, isso é dignidade. Eu não espero ninguém pedir nada para mim. Se eu vejo a pessoa passando dificuldade, eu me ofereço para ajudar do jeito que eu puder. Bom, passei por essa prova e já estava lá no ensino médio, no ano de 93. Fiz todas as matérias, ficou faltando matemática, que eu levei quase 1 ano para terminar esse curso de matemática. Primeiro porque eu não gostava muito de matemática, segundo porque tinha outras opções, inclusive na escola, abriu-se um curso de datilografia, que eu mal comecei e não cheguei a terminar, porque algo inusitado aconteceu logo depois. A professora de português, a Fátima, minha grande amiga, a quem eu devo muito, tenho uma enorme gratidão por ela, pelo esposo dela, por tudo que eles fizeram por mim, me chamou na sala dela e disse que ia ter um concurso de redação, a nível estadual. E perguntou se eu queria participar. Eu sempre fui muito participativo. Mas, quando ela disse que o prêmio seria um computador, eu recuei. Eu disse, não vou participar, não vou escrever. Ela disse, por quê? Eu disse, porque eu nunca ganhei nada na vida. Nem uma rifa. Você acha que eu vou ganhar esse computador? Ela falou, não importa, faça a redação. E eu pensei, o tema era difícil, o tema era ações do cotidiano para um mundo melhor. Parece que todo mundo já escreveu algo sobre isso. O que eu posso falar? Não sei, eu não tinha noção. Então eu decidi que não ia fazer. Bom, nessa ocasião eu tinha perdido o emprego. Tinha um sujeito perto da minha casa que vivia atazanando, dizendo que eu passava lá correndo com um ônibus. E isso era mentira, era um ônibus de 44 passageiros, tinha um quebra-mola perto da esquina, a esquina da casa dele era mais de 90 graus, não dava para passar correndo mesmo que eu quisesse. Mas ele ligou na empresa, o patrão tinha a mente desse tamanho aqui, mandou uma carta de advertência para mim assinar, não veio conversar comigo, não procurou saber da verdade, e eu disse simplesmente, eu não vou assinar. O fiscal perguntou, por que você não vai assinar? Eu falei, porque se eu assinar eu estou admitindo que eu estou correndo com o ônibus e eu não estou.
Se você quiser saber a verdade, pergunta para os meus passageiros. Eu trocava 3 turnos de 44 passageiros. Falei, olha quantas testemunhas eu tenho para dizer se eu estou correndo ou não. Ele disse, eu não quero saber, o patrão mandou assinar, você vai ter que assinar. Eu falei, eu não vou assinar. Falei, você pode fazer outra coisa, vai me sondar. Eu falei, eu não vou fazer isso. Eu falei, então eu também não vou assinar. O patrão me mandou embora. Aí eu fui transportar laranja com um caminhão. E um dia eu levantei de manhã tão revoltado com essas injustiças, com essa dificuldade da vida, revoltado dentro de mim. Não murmurando, mas revoltado de ver tanta coisa errada e as pessoas fazendo coisa errada sem consciência, sem nenhuma sensibilidade. E eu toquei o caminhão para a roça, cheguei no pomar, os carregadores disseram, olha, você pode achar uma sombra, pôr o caminhão na sombra, dormir, porque você vai sair daqui só de tarde, não tem laranja nenhuma quase. E eu procurei uma árvore, pus o caminhão na sombra, mas eu não precisava dormir, eu tinha dormido a noite inteira. Então eu resolvi estudar, mas também não estava com disposição para ler, para escrever. Então resolvi fazer uma coisa que eu sempre gostei muito, que era um hábito. Peguei o caderno e comecei a desabafar do que eu estava sentindo. Aquela revolta toda, fui desabafando, enchi uma página. À noite eu fui para a escola, a professora Fátima me chamou, perguntou se eu tinha feito a redação, falou, eu escrevi uma coisa que eu não sei se serve. Ela pegou e olhou e falou, nossa, é perfeito, é isso que eu estava procurando. Ela corrigiu, o marido dela datilografou, porque naquele tempo nem a escola tinha computador. Mandaram para São Paulo e, pasmem, peguei o primeiro lugar entre 6 milhões de candidatos. O tema, ações do cotidiano para um mundo melhor. Eu vou estar disponibilizando para você aqui a leitura dessa redação. Ações do cotidiano para um mundo melhor. Sempre me pergunto por que as pessoas são tão insensíveis, por que a guerra, por que o ódio, destruindo tantas coisas belas e maravilhosas. Por toda parte só há maldade, inveja e egoísmo. É incrível notar que depois de tanto progresso científico, o homem ainda não aprendeu a viver em paz com o seu semelhante. Isto porque não sabe o valor que o ser humano tem. São pessoas que aprenderam a seguir o impulso dos seus instintos, só pensam em si, na satisfação dos seus prazeres, sem se importarem com o que sofrerá o seu próximo, com as consequências dos seus caprichos. Precisamos ver o mundo não como se estivesse à nossa disposição para dele desfrutarmos, mas vê-lo como que precisando dele, não podendo perdê-lo por nada, pois tudo é importante para nós. Sempre disse que o maior problema do mundo é a incompreensão. Esse é o mal do mundo porque visamos somente os nossos interesses. Há falhas e erros no ser humano, não vou negar, mas se todos temos falhas, por que não ver que há um porquê para tudo que acontece ao nosso redor? A sensibilidade nos ajuda a viver bem e em paz. Ser cordial e amigo, ser solícito, o que não é nenhuma humildade, mas sim nobreza, pois quem é o maior, o que está doente ou o que o serve? E sempre nos sentimos bem e felizes quando alguém precisa de nós. As pessoas procurar-nos-ão com maior confiança e liberdade quando souberem que podem contar conosco. E se o mundo resolver sentir a necessidade que temos de pessoas amigas, começar a se olhar nos olhos, não com crítica, não com censura, não com ar de autoridade ou posse, mas com sensibilidade e amor, dando-se as mãos, começando a compreender as falhas uns dos outros, dando a cada um o direito de viver a sua vida, aprendendo a servir uns aos outros, então o mundo será um mundo de paz e tornar-se-á um refúgio mais alegre, mais doce, e a vida será muito mais fácil de viver. No final daquele ano, a professora Fátima ligou na IPTV e disse para eles que tinha uma reportagem para eles fazerem em Viradouro. A IPTV veio. Eu estava trabalhando com o meu último caminhão, o último caminhão que eu trabalhei. E eles saíram comigo na pista, fizeram algumas filmagens e produziram a reportagem no vídeo que você vai ver agora. Tarde para recomeçar continua valendo. Um exemplo está em Viradouro. Um caminhoneiro resolve voltar a estudar e acaba ganhando um concurso de redação que reuniu gente de todo o estado. Agora o próximo passo é a faculdade. O motorista Miguel Rodrigues da Silva, 35 anos, nem se lembra mais da primeira vez que entrou num caminhão. Para o homem simples da cidade de Viradouro, que viu a vida passar carregando laranja, as estradas da região de Ribeirão Preto já não têm nenhum segredo.
Miguel sempre gostou da estrada, mas também nunca escondeu o desejo de ir adiante, além do que o volante lhe permitia. Mais do que simples realização pessoal, o objetivo que ele passou a perseguir com esforço redobrado é uma vida melhor para a família. Miguel retomou os estudos cursando o supletivo da 5ª série ao 3º colegial. Os últimos 3 anos ele passou dividido entre a família, o trabalho e a escola na cidade vizinha de Bebedouro. Aluno aplicado em português, Miguel apostou num concurso de redação promovido pelo Instituto Liberal de São Paulo, uma instituição cultural sem fins lucrativos. O tema foi Ações do Cotidiano para um Mundo Melhor. E as 26 linhas que Miguel escreveu à mão lhe valeram o primeiro lugar entre centenas de candidatos. Como prêmio, um microcomputador e, de quebra, uma bolsa integral para o curso de letras numa faculdade particular de Bebedouro. Se o Miguel tivesse concluído o seu curso na época certa, ele hoje já estaria muito mais avançado do que está. Mas ele alcançou grandes conquistas e a gente pode dizer que o Miguel realmente é um vencedor. O esforço que a gente faz não é em vão. Tudo que a gente esforça para fazer, para melhorar, a gente sempre tem uma oportunidade de conseguir uma melhora, porque sempre tem alguém que pode dar uma oportunidade para a gente. O prêmio dessa redação foi um computador. Era um computadorzinho bem fraquinho. Para quem entende de configuração, era um 386, tela preto e branco. Ele tinha 8 MB de memória e ele tinha 160 MB de HD. Era bem fraquinho mesmo. Eu não sabia utilizar o computador, eu não sabia nem para que servia o computador. Quando eu falava com as pessoas, elas diziam: olha, você pode ganhar dinheiro com o computador. Eu dizia: como? Elas diziam: eu não sei, mas pode. Mas como assim? As pessoas falam as coisas sem saber, sem noção. Bom, eu não sabia o que fazer com o computador. E na época ele valia um dinheiro muito bom. Pensei, vou vender esse computador e comprar um carro, uma moto, alguma coisa, porque eu estava sem carro já fazia muito tempo. Eu tinha vendido meu carro em 1992, durante o desemprego, para poder comprar brinquedo e comida para os meus filhos. Ia chegar no segundo Natal que eu estava desempregado e eu não queria que eles passassem aquele aperto. Então eu vendi o carro pela metade do preço, que foi o que me ofereceram, porque o mundo é cheio de abutres. A pessoa sabe que seu carro vale 20 mil, mas que você está desempregado, ele vai lá e te oferece 10 mil. Você está precisando, você aceita, joga o que é seu fora para poder cuidar da sua família. Mas isso não é uma atitude correta para quem está comprando. Se vale 20, paga os 20. Você paga o 20 para uma pessoa que não está desempregada. Por que para o desempregado você quer pagar 10? Isso é aproveitar, isso é covardia. Mas enfim, eu não tinha outro jeito, aceitei a proposta. Vendi o carro por 9.500 na época, valia uns 16. Fiquei muito tempo sem carro, era a chance de ter outro. Ou uma moto, se não pudesse ter um carro. Mas aí, o Munhoz me deu um conselho. Ele disse: você vai vender o computador? Eu disse: vou. Ele disse: não faça isso, vai ser um grande prejuízo. Eu disse: olha, eu não sei usar computador, eu vou vender, vou aproveitar esse dinheiro com outra coisa. Ele disse: não vende não. Eu disse: eu vou vender sim. Eu era teimoso, mas um teimoso inteligente. Aí ele disse: você vai vender mesmo? Eu disse: vou. Ele disse: tá bom, então faz o seguinte, busca o computador, leva para sua casa, monta ele, fica com ele 3 meses, depois você pode vender. Eu disse: tá bom, vou fazer isso. Fomos à premiação em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. O prefeito de Bebedouro, o senhor Hélio Bastos, concedeu um ônibus para levar não somente a mim e minha família, mas foi toda a turma da escola, as pessoas que foram prestigiar o evento, e nós fomos lá. Eu trouxe o computador e eu não sabia montar, então chamei um técnico, pedi para ele montar o computador para mim. Ele também não sabia muita coisa, coitado. Ele era técnico, estava dando aula de computação, mas não sabia nada de programa de computador, ele só sabia montar e desmontar. Então ele montou lá o computador, ligou os cabos, ligou ele e digitou date e time, 2 comandos que mostram a data e a hora. Foi o que eu vi ele fazer e eu fiquei repetindo isso muito tempo. O computador não tinha nenhum programa, só o MS-DOS 6.22, e veio com 3 disquetes do sistema. Não tinha nenhum outro programa. Então eu ligava o computador, olhava para aquilo, eu só sabia digitar aquilo porque eu não sabia de nenhum comando.
Era todo em inglês, a tela preta, e se você errasse um parâmetro, seja um ponto, um espaço, uma letrinha, ele cancelava, você tinha que começar tudo de novo. Aí o meu amigo, professor Munhoz, me trouxe uma apostila do MS-DOS, que ele conseguiu com o irmão dele. Ele me deu essa apostila, eu levei ela para casa e comecei a passar comando por comando, fui fazendo experiência. Naquele computador eu aprendi informática. Quando eu descobri o comando edit do DOS e vi que eu poderia escrever um texto ali e deixar o texto gravado no computador, eu fiquei encantado. Então ali eu imaginei a minha chance de realizar um sonho de criança, escrever um livro. Naquele programinha eu escrevi o meu primeiro romance. Hoje, na graça de Deus, eu tenho 14 livros escritos e 13 publicados. E o 14º livro está prestes a sair, já está pronto, só está esperando o prefácio para mandar para a editora. E devo tudo isso a Deus. Não parou por aí. Naquele computador eu aprendi informática, sem ter nenhuma aula de computação. Eu, computador, apostila e Deus abrindo a minha mente para aprender. Eu fui aprendendo todos os programas que foram surgindo depois, fui conseguindo mais programas com uma pessoa, com outra. O Thiago Pignoni me ajudou muito, devo muito a ele. O Munhoz me ajudou bastante, me trouxe até um programinha de gráfico, o Pre-Shop, que na época funcionava num disquete. E eu me tornei instrutor de computação sem nunca ter feito nenhum curso. Sou autodidata em informática, porque Deus abriu a minha mente para aprender informática. Aí com a premiação vieram outras bênçãos. Trabalhava na escola uma professora que era secretária da faculdade e ela me conseguiu uma bolsa na faculdade. E agora, o que eu faço? Precisei abandonar a profissão de caminhoneiro. Como eu poderia viver? Eu não sei, eu não podia parar de trabalhar. Então, aquele professor me deu uma dica. Sempre o Munhoz. Ele disse, olha, você pode fazer trabalhos e cobrar R$1 por folha. E eu imaginei o que eu vou fazer. Peguei o programinha que ele me deu de gráfico, criei alguns cartazes, pus numa pasta, peguei a bicicleta e saí pela rua. Parava num bar, numa mercearia, ninguém tinha computador, então as pessoas escreviam os avisos à mão, com uma caneta. Eu passava lá e dizia, olha, você quer fazer isso no computador? E eles perguntavam, quanto você cobra? Eu dizia, R$1 por folha. Ah tá, faz esse aí, faz o outro, escrevia mais coisa, pegava encomenda, colocava na pasta, vinha para casa, digitava tudo, imprimia, levava, entregava, recebia o dinheiro. Não ganhava muito, mas dava para salvar o feijão. Eu fiz isso para poder começar a fazer minha faculdade. 1995, eu tinha 35 anos, comecei a faculdade de letras. No primeiro ano não paguei nada, nem matrícula, tudo de graça. No final do primeiro ano surgiu uma prova. A faculdade passou para outro dono, ou seja, uma dona que cortou os privilégios, ela cortou a bolsa. Eu disse, e agora, o que eu faço? Olha, você não consegue uma bênção sem luta, não vai pensar que as coisas caem do céu, porque não cai. Você precisa lutar, você precisa merecer, você precisa se esforçar. Foi uma batalha muito grande. Então a diretora lá do supletivo onde eu estudei, mandou 2 professores falar com a dona da faculdade. E depois de muita disputa, ela resolveu dar 40% de desconto, mas de graça jamais. E eu pensei, meu Deus, como é que eu faço agora para pagar esses 60%? Então, naquele início de ano, eu já estava pensando em desistir, porque eu não tinha condições. Aí a Karina reuniu o pessoal da sala onde nós estudávamos e pediu para eles contribuir. Para ser bem sincero, eu fiquei morrendo de vergonha de ver ela fazer aquilo. Eu não queria passar por aquilo. Talvez eu fosse mesmo um pobre orgulhoso. Mas eu também não queria ofender ela, nem a boa vontade dela, e nem perder a amizade dela, que sempre foi muito importante para mim, viu, Karina? Então ela conversou com o pessoal, resolveram dar R$1 cada um por mês. E a sala tinha 140 pessoas, então não era difícil. E todo mês ela mesma saía recolhendo dinheiro, juntava o dinheiro, ia lá na tesouraria pagar a minha mensalidade. E eu continuei para não desfazer do que ela tinha feito para mim, porque ter orgulho é uma coisa e ser soberbo é outra coisa. Eu não quis ser soberbo. Fiquei com vergonha, mas aceitei a ajuda deles. Durante 6 meses ela fez isso. Aí eu consegui emprego
Porque eu estava trabalhando na rua e encontrei um homem que me chamou para trabalhar para ele, fazendo cobrança. Depois ele tinha 2 farmácias, me chamou para entrar na farmácia dele e organizar os ficheiros dele. Eu trabalhei 1 ano para ele. Eu vi que ele não ia me dar aumento de salário, não ia sair daquilo, então eu resolvi sair e começar o negócio por conta. Nesse meio de tempo, o Pedrinho Sérgio Bellini me convidou para trabalhar com ele. Ele abriu uma escolinha de informática na Igreja Batista e me contratou para dar aula para ele. O Pedrinho foi muito camarada comigo. E eu fiquei assim meio assustado, disse: se eu não der conta, ele falou: não tem problema, se você não conseguir, eu pago um curso para você em Bebedouro, você vai de manhã estudar e à tarde você vem dar aula, não tem problema. Foi muito bacana mesmo, foi muito humano. Bom, eu aceitei. Não precisei fazer o curso em Bebedouro, porque Deus iluminou minha mente, me ajudou muito, isso eu não posso negar. E eu comecei ali meu primeiro trabalho na área de informática. Foram 6 meses dando aula de computação. No final dos 6 meses, ele precisou fechar a escolinha, que não deu certo. Aí o Ronaldo me convidou para abrir uma escola de informática na cidade, de sócio. Mas não deu muito certo. Tinha chegado uma escola grande antes e tinha levado todos os alunos com eles. Mas eu continuei tentando, teimando, insistindo. Tinha 10, 12 alunos, não dava muita coisa, não dava para pagar aluguel no salão, mas dava para salvar o feijão. E eu fui trabalhando com isso. Eu atendia as pessoas nas casas, dava aula de computação na casa, formatava o computador, digitava contrato, fazia tudo que aparecia para poder continuar estudando. E com isso, eu fiquei conhecido na cidade como técnico em informática. Bom, eu fiz o 2º ano de letras no ano de 96 e quando eu arrumei emprego com o Pedrinho Bellini naquela escolinha de informática, eu dispensei a ajuda dos amigos porque agora eu poderia pagar a minha mensalidade. Então os últimos 6 meses eu paguei. Durante aqueles primeiros 6 meses, uma pessoa que me ajudou muito também foi o Dr. Fred. Eu jamais vou esquecer o que ele fez por mim. Minha eterna gratidão por ele. Ele se ofereceu para ajudar e eu vi que não tinha condições de recusar e eu aceitei. Passados aqueles 6 meses, arrumei emprego, disse para ele: olha, eu agradeço a sua ajuda, mas agora eu posso caminhar sozinho. Durante 3 anos eu lutei para fazer essa escolinha crescer. O Ronaldo saiu fora porque não dava para ele. Eu fiquei sozinho, lutei, não consegui fazer a escolinha crescer. Mas como eu disse antes, fiquei conhecido na cidade. E quando o prefeito Totó resolveu implantar um projeto de informática na escola, eu fui a primeira pessoa que ele convidou para participar. Fui contratado por uma firma terceirizada, eu e mais 2 colegas, o Carlos Costanari e o Godot. Então, eu fui trabalhar nessa área. E eu vinha prestando concurso para escrivão de polícia desde o ano de 98, porque achei que era uma coisa boa ter um emprego efetivo, ganhar um salário razoável. E eu prestei o primeiro concurso no ano de 98 em Barretos. E caiu uma matemática pesada demais, eu nunca fui muito bom em matemática, então não deu certo, eu não passei. No ano 2000 já estava trabalhando na escola municipal como professor de computação para as crianças de 3ª e 4ª série de dia e à noite para os funcionários e professores da rede municipal. Abriu-se inscrição para o concurso de escrivão e eu estava interessado. E alguém me disse: olha, não tem mais matemática, agora tem informática no lugar. Eu falei: nossa, então eu vou e nesse eu vou passar. E eu fui. Informática eu tirei de letra, acertei as 10 questões de informática, não errei nenhuma. Deus me ajudou. E no total eu tirei 72,5. Como eu passei, era 50%, fiquei esperando a minha convocação. Falei: nossa, é uma bênção muito grande. Mas Deus não me queria naquela área, Ele tinha outros planos para mim. Se Deus falar para você: eu vou te abençoar, joga os seus planos fora, deixa Ele fazer o que Ele planejou na sua vida. Eu passei, mas não fui convocado, então liguei para a Ribeira para saber o motivo. Me disseram: olha, você passou realmente, mas você não foi classificado. Precisava tirar 75 para ser classificado. Falei: nossa, tão perto, da próxima vez eu vou passar, eu tenho certeza. Aí fiquei estudando, me preparando para tirar 100 na próxima prova. Foi o ano de 2000, 2001, 2002. Em 2002, um colega que ia prestar concurso também falou para mim: Miguel, você pretende prestar concurso para escrivão o ano que vem? Eu disse: sim. Vai ter inscrição? Vai. Só que agora tem que ter faculdade. Eu falei: meu Deus, faltou 1 ano para mim terminar a minha faculdade. Corri em Bebedouro, na FAFIB, falei com a secretária que era a mesma. Ela disse: Miguel, faz 6 anos que você parou. Então,
você vai ter que prestar vestibular de novo. Se você passar, você continua no terceiro ano, senão você vai ter que voltar a fazer tudo de novo. Eu disse, tá bom, fiz o vestibular, peguei o 18º lugar, graças a Deus que me ajudou, e eu fui pronto para recomeçar. No ano de 2003, com 43 anos nas costas, entrei naquela faculdade, aquele bando de moça jovem, tinha 3 rapazes no meio, o resto era tudo mulher, uma sala de 55 alunos, todos jovens e só eu madurão lá no meio deles, sem saber nem o que falar. Comecei me preparando para passar no concurso de escrivão, mas Deus não me queria lá. Quando chegou o mês de setembro, visitando meus amigos lá no supletivo, que eu nunca esqueci, uma professora amiga minha me falou, olha, vai ter concurso para professor no final do ano, você faça a inscrição. Eu disse para ela, eu não quero ser professor, eu nunca sonhei com isso. Mas é efetivo, eu falei, não quero saber. Passou. 2 semanas depois eu voltei lá e um outro professor amigo meu falou, amiga, você já fez a inscrição para o concurso? Eu falei, não, eu não quero ser professor. Eu esqueci de perguntar o que Deus queria para mim, eu só sabia o que eu queria. E Deus diz sempre, joga os seus planos fora. Ele falou assim para mim, você sabia que a prova é igual? Se você prestar concurso para professor, vai estar treinando para o concurso de escrivão. Eu disse, não sabia. Então faça a inscrição e vai prestar o concurso. Aí eu fui com esse intuito de treinar para a prova de escrivão. Então não estudei nada, não peguei um livro, uma apostila, nada. Passei no concurso. E agora? Mas eu queria ser escrivão, então eu não fui atrás de nada. As colegas da sala falaram para mim, Miguel, você é mais velho que a gente, é casado, tem filhos, leva seus documentos na Secretaria da Educação, que você vai na frente, vai ser chamado primeiro, você tem prioridade. Eu disse, eu não tenho intenção de ser professor, então não levei documento nenhum, não levei nada. Mas aí veio a convocação em 2004, eles foram chamados e eu não fui. Continuei dando aula de computação na escolinha perto de casa, trabalho que eu gostava, só não era efetivo. Mas fazer o quê? Nem tudo é perfeito, né? Bom, o tempo passou, não se abriu mais inscrição para o concurso de escrivão e aconteceu uma coisa inédita. Todo concurso ele leva 2 anos e caduca. Mas aí, depois de 2 anos, o governador do estado resolveu prorrogar o concurso para mais 2 anos. E eu já fiquei preocupado, vai vir convocação. E veio. No final de 2007, saiu a lista dos convocados e meu nome estava na lista. E eu disse para minha esposa, tenho 47 anos. Se eu ficar desempregado nessa cidade pequena, o que eu vou fazer da vida? Eu vou atender a convocação e vou trabalhar nessa área aí. Quando sair concurso para escrivão, eu faço e saio, beleza. Então eu fui atender a convocação, fui para Hortolândia e acabei pegando gosto pela profissão. Fiquei 4 anos em Hortolândia, pedi remoção, vim cair em Cravinhos, peguei a cidade bebedora pelo artigo 22 e depois pedi remoção no final daquele ano e fui para Pitangueiras, onde eu dou aula até hoje. Já 7 anos naquela escola, indo para 8. Sabe, Deus tem um plano. Não adianta você querer correr, porque você não vai alcançar Ele. Ele vai te ultrapassar. Ele tinha esse plano para minha vida. No ano de 2018, eu resolvi tentar de novo. Abriu-se a inscrição para o concurso de escrivão. Eu fiz a inscrição, eu baixei material, estudei, me preparei, pronto para passar, pronto para assumir um cargo novo. E no dia da prova, eu saí bem mais cedo daqui, saí 2 horas antes de casa e fui até Ribeirão, onde eu ia prestar o concurso. E quando eu cheguei no pedágio de Ribeirão Preto, o carro enguiçou. E eu não consegui chegar a tempo na prova. Lá pertinho, dentro da cidade, mas não consegui chegar na escola a tempo de fazer a prova. Então eu entendi que Deus não me queria naquela área mesmo. Eu desisti, não quero mais saber. Agora eu trabalho como professor na escola Orminda, em Pitangueiras. E Deus tem me abençoado muito, me dou muito bem com os meus alunos, conheço todo mundo ali, me dou bem com os colegas também, gosto do que eu faço, amo minha profissão, faço tudo que eu posso para glorificar o nome do meu Salvador. E Deus tem me abençoado dessa forma. Hoje eu tenho 13 livros publicados e um escrito que está prestes a ser lançado, como eu disse antes. Meus sonhos foram realizados. Eu saí da roça, não tem perigo de voltar mais para a roça. Tenho certeza que Deus me arrancou de lá.
me conduziu pelo caminho, fez essa obra na minha vida. Então eu quero te perguntar só uma coisa: o que é que Deus precisa fazer para você entender que Ele pode realizar os teus sonhos? Ou o que é que você tem que fazer? Abrir o seu coração, abrir a sua mente, deixar Deus te conduzir pelo caminho, parar de ditar as regras, jogar os seus planos fora, perguntar para Deus o que é que o Senhor quer de mim, porque o que o Senhor quiser eu vou fazer, e assim o Senhor vai ter liberdade para trabalhar na minha vida. Eu espero que esse testemunho, essa história tenha te convencido de que existe um Deus que se importa conosco, que sonha com a gente, sonha fazer alguma coisa na nossa vida, que escreveu essa história tão bonita na minha vida e pode escrever a mesma história na sua vida também. Deus abençoe você, sua família, e Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o nosso presidente Bolsonaro, em nome de Jesus.